Salve família, beleza? Professor Matheus Guzmão por aqui. A gente está começando mais um vídeo e dessa vez eu quero falar sobre o surgimento da democracia em Atenas. Por que é importante a gente mencionar esse tema? Para a gente não cair de paraquedas, né? Quando a gente faz essa transição da filosofia pré-socrática para a filosofia humanista, muitas vezes muitas pessoas, estudantes, não sabem por que a filosofia humanista surge, como ocorre essa virada, qual é o contexto na qual ela surge. Como eu também gosto muito de história, tenho formação em história, decidi trazer aqui algumas contribuições para a gente conseguir perceber como é essa transição, beleza? Então, um ponto central aqui para a gente começar o nosso trabalho é que Atenas não nasce uma cidade-estado democrática, ela se torna, beleza? São várias as cidades-estados, a gente tem bastante coisa escrita sobre Atenas, que era uma das cidades-estados mais importantes, se não a mais importante do período antigo, beleza? E é importante a gente mencionar que há duas cidades importantíssimas no mundo grego, Atenas e Esparta. Atenas, pelo fato de estar voltada para uma atividade comercial que acontecia através do mar marítima, né, e que vai, de certa forma, ter uma preponderância de atividade comercial, vai ser importantíssima, porque é através desse contato cultural e dessas trocas que o contexto de liberdade, um contexto de maior liberdade vai surgir em Atenas, onde você vai ter que dialogar com diversas outras culturas com as quais se entrava em contato. Então esse ponto aí chama bastante atenção pra gente. Enquanto que Esparta, pelo fato de ter uma ordem, uma disciplina e uma independência, de valorizar uma lógica de independência da pátria, acaba tendo no seu autoritarismo militar uma lógica culturalmente estéril. Eu não gosto desse termo culturalmente estéril, mas ele é muito bom para você entender o que eu estou querendo dizer. Não existe cultura estéril. É também uma cultura e essa cultura pode ser vista a partir dos seus próprios termos. Aqui a gente está falando de uma lógica culturalmente estéril do ponto de vista da troca entre diversas culturas que mantinham contato. Aqui, então, a gente está partindo de uma pressuposição ateniense e etnocêntrica, beleza? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com a forma como a gente aborda. E o modelo de Atenas é um modelo em que a cidade-estado passa por 4 modelos políticos. Atenas nasce uma cidade-estado monárquica, governada por um rei que era chamado de Basileu, com poder centralizado, e esse rei, com o passar do tempo, vai perdendo força, mais ou menos ali do século IX até o século VIII, ele vai perdendo força, e no século VIII surge a oligarquia e a aristocracia. O poder vai passar para a mão dos eupátridas, beleza? Os eupátridas, aqueles que são bem-nascidos, é isso que significa, é a elite aristocrática proprietária de terra, beleza? O governo era exercido por 9 indivíduos, magistrados dentro da oligarquia, né, eleitos que administravam a cidade. Mas essa eleição, ela era uma eleição entre aristocratas, beleza? Ela não é a eleição nos moldes como nós estamos acostumados a ver de Atenas, então é importante a gente fazer essa ressalva. Apenas a nobreza participava dessas decisões no Aerópago, né, que era onde ficava esse conselho de nobres, que gerava grande opressão social, obviamente, por conta dos conflitos sociais e do poder na mão dessa nobreza. Uma das formas desse conflito é o endividamento dos camponeses. Esse endividamento vai ocasionar uma série de conflitos sociais, chegando a beirar uma guerra civil. Essa tensão social que vai existir em Atenas vai fazer com que as leis, que naquele momento que eram orais, interpretadas obviamente a favor da aristocracia que estava no poder, elas passassem a ser escritas pela primeira vez, beleza? E aí, quando a gente fala dessa escrita das leis, das reformas que aconteceram em Atenas, a gente está falando de um contexto das reformas draconianas, né? As reformas de Drácon, beleza? Essas reformas, elas vão ter um caráter ainda que aristocrático, mas maleável, digamos assim, que enfraquece um pouco o poder das aristocracias, porque as leis, por serem altamente rigorosas, né? Daí a lógica de uma forma draconiana, uma política draconiana, que é levada ali ao pé da letra, acontece porque o Draco vai ser o responsável por escrever as leis, por fazer com que elas deixassem de ser transmitidas oralmente. Então elas passaram a ser escritas e, uma vez escritas, ficavam ao alcance de qualquer um que pudesse interpretá-las. Beleza? Por outro lado, aí a gente passa para as reformas de Solon, ainda dentro do contexto oligárquico aristocrático, né? Solon vai ser um reformador
que vai, para evitar uma guerra civil, então a gente começa a perceber que as reformas de Drácon não surtiram o efeito esperado, e Solon, para evitar uma guerra civil, vai ser nomeado mediador e vai promover uma série de mudanças profundas no contexto ateniense. Uma dessas mudanças é o fim da escravidão por dívida, que era o principal ponto que prendia ou de alguma forma oprimia os camponeses, tá? Proibiu a escravização dos atenienses por dívidas e libertou eles que haviam sido escravizados em algum momento, beleza? É o período que a gente chama da timocracia. A timocracia é a instituição do critério censitário. O critério censitário vai ser muito importante nas reformas de Solon, né? Porque Solon ele vai instituir que a participação política deveria ser baseada na riqueza, beleza? Na renda. Por isso o critério censitário, a renda agrícola e não apenas o seu local de origem, a família na qual você nasce. Então, a cidadania aí começa a ter uma lógica de disputa, a gente começa a ter uma formação embrionária do que nós vamos chamar de cidadania lá na frente, beleza? A cidadania vai ser dividida em 4 classes de renda, onde as funções estarão associadas a cada classe em que os indivíduos pertencem, beleza? É no governo de Solon também que é criada a Bulé. O que é a Bulé? É o conselho dos 400 cidadãos que vão organizar as cidades, vão se tornar espécies de assessores. Na democracia, quando a gente conhece a democracia direta, era muito complexo que a pauta e todas as questões de ordem de exercício da eclésia, que nós chamamos de assembleia, pudessem ser exercidas pelos próprios cidadãos. Então tinha um grupo de pessoas ali que fazia essa antessala, digamos assim, das reuniões. Depois do período de Solon, que vai trazer uma concepção de participação popular, fim do monopólio nobre e tudo mais, a gente vai ter também reformas econômicas, apoiando os camponeses. E depois das, e aí um ponto interessante, deixa eu mencionar aqui, se vocês me permitem. As reformas econômicas do Solon, elas são centrais para Atenas, porque havia uma lógica de acúmulo de riqueza muito também envolta a partir de uma ideia onde as terras atenienses eram pouco férteis, né? E por serem pouco férteis, vai ser o Solon que vai incentivar a uva, a produção da oliveira, né? Reconhecer o solo pobre e incentivar o cultivo de uva e oliveira, né? Ou da parreira ali e tal. E aí você vai produzir vinho e azeite. Mas por que isso? Ninguém come vinho, ninguém come azeite, as pessoas não se alimentam disso. Mas como era uma terra em que a produção desses elementos era privilegiada, você poderia estabelecer um intercâmbio produtivo. Então, trazer de outros lugares aquilo que você não tem e mandar para lá, exportar para lá aquilo que esses lugares não possuem. É daí que ocorre uma lógica de expansão comercial. O termo industrial aí quer apontar mais para o caráter sistemático do que para uma indústria de fato, tá? É anacrônico, mas eu coloquei também para a gente perceber como isso vai ganhar um vulto muito grande, beleza? E também a exportação da cerâmica, que era uma característica fundamental na sociedade grega. Aí sim, nós entramos no período da tirania. Vai ser mais ou menos ali de 560 até 510, tá? E ali você vai ter um desses tiranos sendo o Pisístrato. O sistema de Solon, ele fica no meio do caminho. Ele nem agrada a população, mas também não agrada os nobres, que estavam acostumados a manterem o poder nas suas mãos, beleza? Então isso vai permitir o surgimento de tiranos que, com o apoio popular, vão conseguir ter alguma base de governo, beleza? Então Pisístrato vai ser o tirano mais famoso dessa época, tá? Ele vai confiscar as terras dos nobres e distribuir aos camponeses, fortalecendo a economia, o apoio popular, inclusive quem o colocou no poder, beleza? Isso vai fazer com que os poderes dos eupátridas diminua de maneira bem forte, assim, beleza? A gente vai ter uma perda de poder expressiva entre os eupátridas. E aí, depois disso, a gente vai ter a reforma de Clístenes, mais ou menos ali do ano 508 a 507, em que essas reformas vão acontecer após a queda dos tiranos, com a expulsão de Hípias, que inclusive vai ser um diálogo de Platão interessantíssimo. Clístenes vai realizar reformas estruturais que vão dar base à democracia, como a gente conhece, o democratia, né, o governo do povo. Tá? Ele vai promover uma reorganização territorial, vai dividir o território em 10 tribos mistas, que antigamente as tribos elas eram organizadas a partir de uma lógica familiar, então numa lógica genealógica, digamos assim, beleza?
E vai instituir o local de moradia, que é o demos, né? Acabando com o poder local das famílias aristocráticas que governavam cada uma dessas tribos. E governavam aspas, tá? Mas tinham uma espécie de poder acumulado ali. Amplia a Bulé para 500, né? De 400 para 500, o conselho 500 membros, né? Ele vai ser, de certa forma, o criador desse modelo de conceito, que onde você vai escolher esses membros por sorteio, tá? Para preparar os assuntos da Assembleia, uma espécie de assessores ali das questões tratadas em Assembleia. Vai instituir a isonomia, ou seja, a igualdade de todos os cidadãos diante dos assuntos da cidade, o seu nome, a sua origem social pouco importava, e vai estabelecer, por exemplo, o ostracismo, que é o ostracon, uma pedra de cerâmica onde você conseguia escrever nela. Era um mecanismo que funcionava como uma espécie de banimento por 10 anos de quem ameaçasse a democracia. Então, o indivíduo estava disposto a propor leis ou a conduzir, através da sua inteligência e da sua capacidade oratória, os assuntos da Assembleia para melhor confirmar o que ele queria, para, enfim, passar leis ou medidas que beneficiassem a ele próprio. E aí, se os indivíduos começassem a perceber, se formasse um consenso sobre as péssimas intenções desse indivíduo, bastava que um cidadão acionasse o ostracismo como uma medida, um dispositivo, durante um momento na reunião, as pessoas escreviam na pedra de cerâmica, e se o seu nome fosse mais votado, você estava convidado a ser exilado de Atenas por 10 anos. Maneiro, né? Então, não apenas a democracia, quando vai surgindo paulatinamente, como ela surge através do seu exercício político, mas também como uma lógica de impeditivo, tá? Aos governos anteriores ou à sua própria dissolução, né? É uma forma de você criar pesos e contrapesos ali e impedir que ela seja dissuadida, beleza? E o período ápice do regime ateniense é o governo de Péricles, beleza? Tá aqui, ó. O regime de Péricles é o período em que a gente atinge o governo ateniense como a gente conhece, né? Péricles vai introduzir a mistoporia, uma remuneração para quem exercesse cargo político, né? E como uma espécie de devoção ali à cidade, permitindo que cidadãos pobres pudessem participar da política sem serem prejudicados e dividirem as suas obrigações políticas com as suas demandas pessoais, beleza? E assim então surge uma democracia amadurecida, como a gente vê aí, com uma assembleia que se reunia 40 vezes por ano, todos os cidadãos do sexo masculino podiam debater, votar e exercer cargos, o Conselho dos 500, que é a Bulê, que eu mencionei, os magistrados e os generais, que também eram eleitos por sorteio, que também era cargos de rodízio, né? Você tinha ali uma rotação muito grande. E aí Péricles vai ser conhecido como esse indivíduo importantíssimo para nós na democracia ateniense, tá? Tem um destaque muito grande e tem essa frase dele: somos considerados uma democracia, porque a administração está na mão de muitos e não de poucos. A pobreza tampouco constitui obstáculo, pois mesmo um homem de condições obscuras pode beneficiar o seu país. Beleza? É óbvio que essa democracia ateniense tem limitações, como a gente já está acostumado a ver: escravos, mulheres, estrangeiros não participavam, escravos, um quarto da população, mulheres ali muitas vezes precisavam de um tutor masculino, casavam-se aos 14 anos sem educação formal, estavam submissas a uma série de condições inadequadas e excluídas do processo democrático, beleza? Mas o ponto central aqui, essa aula pra gente, depois desse en passant, que foi até relativamente rápido, um ponto que chama a nossa atenção é que é nesse contexto de surgimento da democracia que começa a ser valorizado lógicas mais subjetivas de poder. Porque quando o poder estava na mão da aristocracia, e esse poder era o domínio de terras, era a escravidão, era uma lógica mais material, conforme isso vai sendo dissuadido, vai sendo desmanchado, você vai ter uma lógica de poder muito mais próxima, e isso é interessantíssimo, muito mais próxima à oratória, do discurso, da lógica, da capacidade da fala. Então aqui a gente vai ter depois, mais à frente, uma aula sobre o poder, o que que é poder, né, para a gente entender, fazer essa introdução à política, essa aula zero de política. E aí, ao falarmos sobre o que é o poder, nós percebemos que no contexto da Grécia Antiga, o exercício político estava muito mais no campo da oratória, capacidade de falar bem, e da retórica, capacidade de convencer aquele que está escutando o seu discurso.
Esse vai ser um ponto-chave para a gente. E é nesse contexto que os sofistas acabam se destacando como professores, digamos assim, de pessoas que gostariam de participar mais ativamente do processo democrático, isso numa visão neutra, se é que a gente pode afirmar, tá? Na visão de Platão, os sofistas são péssimos. Platão é atravessado com os sofistas, ele é boladíssimo com eles, e na visão dele, os sofistas são falsos filósofos, desonram a filosofia, estão ali apenas para garantirem os seus próprios interesses e não têm compromisso público com o bem-estar coletivo, beleza? Então depende da visão que a gente vai recorrer aí para abordar a atuação dos sofistas. Mas fato é que eles vão ter discípulos e vão ensinar esses discípulos aquilo que era fundamental no contexto da Assembleia, no contexto da democracia. Beleza? Então essa aula é apenas para você se localizar, para que quando a gente vem abordar os sofistas, Sócrates e todo esse contexto democrático, a gente não fique perdido em relação às questões que estão sendo tratadas. Beleza? Eu agradeço a sua atenção. Se você curtiu essa aula mais curtinha, a gente comentou, né, que a gente teria essas aulas, a gente também vai ter aula de exercício, tem bastante coisa para vir por aí pelo canal. Eu gostaria muito de saber o seu feedback para saber se essa aula te ajudou realmente. Valeu, tamo junto e até a próxima.